Sejam todos muito bem-vindos ao Segredo do Emagrecimento Inteligente. Meu nome é Daniela Mencinger, eu sou nutricionista integrativa funcional. E aqui você vai entender o que acontece com o seu corpo porque você não consegue emagrecer. O tema da live hoje é emagrecimento e problemas intestinais. Quem aí tem problema intestinal? Você conhece? Você tem problema intestinal? Ou tem intestino preso, ou intestino muito solto? Conhece alguém que tem essa variação aí de estímulos intestinais? Isso tem muita relação, gente, com tudo no nosso corpo, né? Eu fiz aqui tô seguindo aqui um script para tentar passar a maior informação possível para vocês, porque quando a gente fala de intestino, é muita coisa para se abordar. Então, eu estou seguindo aqui um resumão com as maiores informações de qualidade para vocês poderem aplicar na casa de vocês e melhorar essa questão intestinal, tá? Mas, assim, é muito amplo, né, quando a gente fala em intestino. Eu percebo que muitas pessoas, elas têm o intestino tanto preso quanto solto desde criança, né? Meio que um sintoma aí crônico que fala assim, mas o meu intestino, ele é preso, eu sou constipada desde criança, porque minha avó é de família, né? Ou, não, desentiria, diarreia, meu intestino solta assim, ó, facinho, qualquer coisa que eu como já dá uma liberada, e foi sempre assim, desde pequena, né? E conforme o tempo vai passando, você vai sentindo as alterações que essa desordem metabólica intestinal vai causando no seu corpo. Então, inchaço, estufamento, né, gases, a digestão fica difícil, queimação, né? E às vezes nada que você come cai bem, tudo você passa mal, e isso só vai piorando. Se você tem alguma desordem metabólica intestinal, você começa a tomar vários remédios, porque, sei lá, eu tenho intestino preso, o que eu vou fazer? É muito comum. Vou tomar chá de sene, porque é natural, se entope de chá de sene, ou sei lá, aqueles remédios aí famosos, aquelas geleinhas, né, que é fácil de encontrar na farmácia, enfim, que promete soltar o intestino. Ou se o intestino é muito solto, você acaba tomando alguns produtos aí também naturais para prender. Só que qual que é o grande problema? Você não trata a causa, você está tratando o sintoma. E tratar sintoma não vai te curar, tá? E não vai fazer você emagrecer. É muito comum quem começa, vou fazer uma dieta, vou emagrecer, putz, mas meu intestino tá preso, porque a tendência quando você muda, né, a questão alimentar é que o intestino ele deu uma prendida mesmo, porque muda os estímulos. E se você já tem intestino preso, aí você fala o quê? Putz, eu vou fazer a dieta, eu preciso emagrecer, então eu preciso tomar chá de sene ou tomar laxante, que é para ajudar a minha ida ao banheiro, não é verdade? Isso é muito comum, né? Só que o problema é que você está causando outro problema, porque você vai começar com vários sintomas de inflamação, porque você não está tratando a causa, né? E essa inflamação, ela vai pode gerar inúmeras doenças, inclusive o empecilho de um emagrecimento saudável, tá? O que é importante a gente identificar quando a gente fala, né, nessa questão de intestino, o que você, como eu posso dizer, como é que você se sente quando você consome algum alimento? Esse alimento cai bem? Porque a gente tem que pensar no trato digestório, né? Então, de boca até o ânus, essa parte, né? Trato gastrointestinal. Então, quando você come algum alimento, como é que você se sente? Né? Se sente mal, se sente bem? Você come algum alimento justamente para provocar uma diarreia, para soltar o intestino? Ou você percebe que tem algum alimento que te prende? Ou, muitas vezes,
muito relacionado com as emoções, é muito engraçado. Tem pessoas que ficam ansiosas e soltam o intestino, da diarreia, né? Ou tem pessoas que ficam muito tristes, desanimadas, e o intestino prende. Então tem muito a ver também com as emoções. E é importante a gente identificar isso, tanto alimentar como na parte emocional. Qual o estímulo que o seu intestino te dá, né? Começar a ver o start. É gatilho emocional que te faz ter alteração intestinal ou é gatilho alimentar, né? Lembrando de sempre estar escutando os sinais do nosso corpo, porque o corpo fala com a gente, não é verdade? Quem aí sente isso? Eu vejo muitas pessoas falando, nossa, eu tô ansiosa, me dá diarreia, dá caganeira. Né? A maioria das pessoas mexe bastante com o intestino quando se fala em emoções, né? Mas o intestino, gente, ele é o órgão mais top que nós temos no nosso corpo. Ele é mais top que tudo. A gente sempre se preocupa, né? Coração, fígado, né? Pâncreas, mas o intestino, ele é o órgão, tá? Não é à toa que ele é o nosso primeiro cérebro, né? A gente ouve muito falar, intestino é o nosso segundo cérebro. Não. Muitos estudos mostram que o intestino é o nosso primeiro cérebro. Para você ter saúde, você tem que ter um intestino bom, tá? Nele é produzido vários hormônios, síntese de várias vitaminas, vários minerais, absorção, humor. Quem vai ao banheiro é bem-humorado. Quem não vai ao banheiro é enfesado. Quem não vai regularmente é puta vida, é enfesado, né? Então, o intestino, além de ter toda essa parte metabólica, ele tem total associação com as nossas emoções, né? Então, bastante estudos mostram, né, que você ter uma colonização de bactérias boas te previne de inúmeras doenças, né? Saiu um estudo agora, agora não, né? Saiu agora, mas já tem alguns outros estudos anterior a esse, que é o mais novo, depois eu até passo para vocês, mostrando que praticamente todas as doenças, elas se iniciam no intestino. Então, gente, olha como ele é importante, tá? Se você não tá numa harmonia com as bactérias boas no intestino, você, principalmente as mulheres, né, podem ter cândida, né? O homem e mulher pode ter micose, herpes, estresse, queda de cabelo. Tudo isso é de origem intestinal. Doenças autoimunes. O que eu pego de gente com doença autoimune, tireoidite de Hashimoto, vitiligo, psoríase, artrite reumatoide, tudo isso é doença inflamatória intestinal, né? Então, a modulação intestinal, ela é muito importante para tratar e prevenir praticamente todas as doenças, tá? Eu costumo dizer assim para os pacientes, né? Nós não somos o que nós comemos, nós somos o que nós digerimos e principalmente absorvemos. Porque se você não está com o intestino bom, você não absorve nada, tá? Aí o que eu ouço muito? Daniela, mas aí eu vou no banheiro todos os dias, então eu não tenho problema intestinal. Não é porque você vai ao banheiro todos os dias que o seu intestino é bom. Mas pro final eu vou explicar para vocês um parâmetro para vocês entenderem o que é ter um intestino bom, para vocês verem aí como é que tá o intestino de vocês, né? Então não é porque você vai ao banheiro todos os dias que você tem intestino bom. Ou tem outras coisas, né, que me falam. Daniela, mas eu tomo probiótico. Eu tomo probiótico todos os dias, eu tenho bilhões de cepas, porque eu fui para os Estados Unidos e comprei um que tem não sei quantas milhões de cepas, ele é top. Gente, probiótico
ele é paliativo. Por que que ele é paliativo, né? Porque assim, no nosso intestino nós temos uma colonização de bactérias boas, né, que elas vão fazer toda a barreira da mucosa intestinal, bonitinha, e nós temos a colonização de bactérias ruins, né? Vamos dizer assim para vocês entenderem, para ficar bem fácil o entendimento. Então, de fungos e bactérias não legais. O que que acontece? As bactérias, tanto as boas quanto as ruins, elas vai sempre existir essas duas colônias. E o que que elas têm que fazer? Elas têm que trabalhar em sinergia, tem que ter um equilíbrio delas, né? Então, o intestino é isso. É você ter bactérias boas e ter a colonização ruinzinha aí, mas isso tem que ser em equilíbrio. Tudo bem? O que acontece? Se você tem uma má alimentação, se você faz uso crônico de medicamentos, se você, enfim, come um monte de industrializados, é estressado, enfim, tem muitas coisas que relacionam as alterações à permeabilidade intestinal, tanto com humor, alimentação, uso de medicamento, né? Tudo que não é natural. Começa a colônia ruim, ela começa a proliferar. E aí ela fica em maior concentração do que a boa. Entenderam? Estão me acompanhando até aqui? Tá? Aí você vai lá, porque você quer emagrecer, ou porque você quer ser saudável, ou porque você não. Ou você tem diarreia, ou porque você é constipada, e vai tomar probiótico porque te falaram que probiótico é bom e que eles vão ajudar no seu intestino, ou regular ou funcionar. Ótimo. Só que você concorda que você pegar bilhões, trilhões de probióticos mais top que tem, com inúmeras cepas, né? Cepas que a gente fala é o tipo de bactéria, existem vários tipos de bactéria, tá? Então são cepas. Várias cepas, trilhões de cepas, e jogar no intestino onde tá com uma proliferação de bactérias ruins, não vai dar certo. Porque aquelas bactérias, elas vão servir de alimento para as ruins. Qual que é o ideal? Deixa eu beber uma água. O ideal é você naturalmente ter esse controle de bactérias, essa sinergia. E aí, depois disso, depois de ter tudo controlado, tudo sob controle, você fazer uma manutenção, vamos dizer assim, né? Uma manutenção, vira e mexe aí, depende de cada caso, mas assim, a cada 6 meses, 2 vezes por ano, fazer uma manutenção com probiótico. E não são todos que a gente pode usar, tá? Tem probiótico para cada caso. Então, não adianta você pegar e simplesmente comprar trilhões de probiótico e se entupir porque não vai dar certo. Porque você está fazendo paliativo. Você precisa fazer uma modulação intestinal. E modulação intestinal se faz com fitoterapia, se faz com uma alimentação saudável, se faz cuidando da cabeça, né? Controlando o estresse, se faz melhorando a parte do sono, né? Então, são muitas coisas aí que nós precisamos fazer para ter um intestino saudável. Não é só tomar probiótico, ou não é só tomar água, tá? Uma dica bem interessante que ajuda muito nessa questão de equilíbrio da flora intestinal é o acordar, você usar o raspador de língua e tomar um copo d'água. Toda vez que nós abrimos o olho, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tomar um copo d'água, gente. Todo mundo, tá? Porque a gente acorda desidratado e o corpo precisa funcionar. Ah, Daniela, mas eu tomo aguinha com limão. Legal, toma depois. Deixa já um copo de água na cabeceira aí da sua cama, do ladinho. Quando você acordar, se você tiver um raspador de língua para limpar as bactérias, né, as células mortas, legal. E aí você bebe um copão d'água para já dar uma acordada e iniciar o dia. Vocês vão ver a diferença que dá. Parece que dá uma limpada mesmo, tá? Então, primeira coisa no dia, gente, é
beber água ao acordar, tá? E aí, o que acontece? E aí, você vai fazendo a sua refeição, a comida, às vezes a alimentação não é tão boa, né? E aí, você vira e começa a ter essa constipação crônica ou diarreia. E aí é que entra a alimentação anti-inflamatória, tá? Então a gente precisa fazer essa modulação intestinal. Lembra que eu falei que um dos tratamentos para modulação intestinal é a alimentação, óbvio, tá? E aí existem vários alimentos inflamatórios, né, que a gente usa, consome com frequência no dia a dia. Glúten e leite são os tops do inflamatório aí para a mucosa intestinal, tá? O glúten porque ele é uma cola, o glúten atualmente, tá? De hoje em dia. O glúten porque ele é uma cola, ele fica grudada na parede do intestino, então, e aí essa cola não deixa as células respirarem, não deixa absorver. E o leite, porque ele cria muco. Então, eu vou explicar para vocês de um jeito, vamos lá, vou explicar para vocês de um jeito fácil de entender. Vamos pensar assim, ó. Deixa eu ver uma forma. Sabe aquele plástico, aquele papel filme que a gente embala, né? Pote, essas coisas, sabe? Antes de pôr na geladeira, não tem um papel filme que estica, esqueci o nome. Esqueci o nome dele. Aquele papel filme, vocês não entenderam, né? Pensa que quando você come esses alimentos inflamatórios, por exemplo, o leite, o glúten, existem outros, tá? Vou usar o exemplo do leite e do glúten aqui. É como se você pegasse esse alimento na hora que vai para o intestino, é como se ele ficasse esse papel filme e colasse na parede intestinal. E aí tem a célula e ele colasse na parede intestinal. E o que acontece? A célula ela quer respirar, né? E ela não consegue, porque ela tá tapada. E conforme ela vai tentando, ela vai gerando muco, entendeu? E esse muco fica ali só crescendo, porque, né, acaba ficando com essa placa aí desse papel filme, vamos dizer assim, e esse muco, ele acaba aumentando. E aí, o que dá? Muita gente tem esse problema. Da sinusite, da rinite, da bronquite, da artrite, faringite, todas as ites, todas as doenças ites, elas são de origem inflamatória, tá? E aí que você fica consumindo esse produto e isso vai agravando o tempo inteiro. Entenderam, gente? E é muito interessante, eu vou falar uma curiosidade, pela medicina chinesa, né, o leite, ele umedece o corpo. Então, tem uma total relação da produção de muco com o consumo do leite, tá? Tanto é que quando os pacientes falam que tem sinusite, tem rinite, e a gente tira, né, o consumo de leite derivados, dependendo do caso, some, desaparece. Não, a sinusite, a rinite não tem mais. Dores articulares também diminuem muito. Claro que não é só isso, tá? Mas é um dos fatores. Mas é impressionante como diminui, né? E aí, muitas vezes também... deixa eu falar, outros alimentos inflamatórios que é importante, anotem, tá? Soja é inflamatório, amendoim, alimentos industrializados, porque tudo que vai lá nas embalagens para conservante, corante, o intestino não reconhece não, tá? É tudo estranho. E aí vira uma inflamação, tá? E é importante dizer também que essa inflamação do intestino, ela gera a doença autoimune, porque a doença autoimune é uma doença do sistema imune. E lembrando que no nosso intestino, ele produz 80% do nosso sistema imunológico.
Se ele está defasado, você tem a maior chance de desenvolver doença autoimune, que é doença do sistema imunológico. Vocês entenderam? Tô falando rápido? Me dizem. É que é muita coisa para falar, gente. Então, vocês entenderam esse link? Como o intestino ele é importante, tá? E aí, mesmo hoje em dia eu vejo, né, bastante pessoas, porque eu como muito saudável, eu me alimento de grãos, bastante fibra, né? E tem até que uma alimentação ok, mas o meu intestino ele não funciona direito e eu não consigo emagrecer e eu incho e eu tenho distensão abdominal e minha barriga parece de grávida. Ou, eu acordo até com a barriga sequinha, mas vai passando ao longo do tempo, ela dá uma distensão, parece um baiacu. Sabe aquele peixe grande? Né? E aí a gente vai relacionando. Só que, gente, tem um porém aí, tá? Primeiro, muitas vezes você tá tão inflamada que qualquer alimento te faz mal. Tem essa. Então a gente precisa ir testando. E eu sempre peço para as pessoas fazerem um recordatório alimentar, um caderninho, porque a gente consegue pescar rápido o alimento que ou travou o intestino, ou soltou, ou deu algum sintoma. E segundo tópico aí, você ficar comendo muitos grãos, muitas fibras, né? O que acontece? Eles são bons até certo ponto, tá? Por quê? Porque todo o grão, ele tem fator antinutricional, tá? Fitato e lectina. Não sei se vocês já ouviram falar, tá? A lectina, ela é um protetor natural do grão. Não tem... Todo grão vai produzir. O que é isso, Daniela? Durante a plantação, pode vir, né, os bichinhos, os parasitas para comer o grão, né, lá da plantação, e há sempre o pessoal jogando agrotóxico. E o que a planta faz por defesa? Ela vai e produz lectina, que é um protetor do grão, tá? Do cereal. E essa lectina é um antinutriente para nós humanos, tá? O intestino, ele não reconhece a lectina, então isso acaba agredindo a mucosa intestinal. Tudo bem? Além de que a lectina, ela impede a absorção de muitos nutrientes, magnésio, zinco, cálcio, ferro, muito mesmo. Isso explica também muitas pessoas que comem feijão e aí fica soltando gases podre, fica com distensão abdominal e conversando com o feijão direto. Feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, né? Principalmente porque aí não deixa de molho. O ideal, primeiro, que não é consumir com tanta frequência os grãos, tá? E quando for consumir, tem que deixar os grãos pelo menos 48 horas de molho, pessoal. Não é para pegar feijão, colocar já na panela e consumir. Tira no pé. Você só está ingerindo o fator antinutricional, você não está aproveitando nada do grão. Ou grão germinado, tá? É uma opção. Deixa o grão 48 horas de molho e vai trocando a água. E uma dica legal também, você pode pingar gotas de limão ou vinagre de maçã, porque o pH, ele ajuda também na eliminação um pouco desses fatores antinutricionais, tá? Quem tem distensão abdominal com feijão ou com algum grão, deixa ele de molho 48 horas, você vai ver. A digestão é muito mais simples, muito mais rápida e você não sente tanto desconforto. Mas, se começar a ter desconforto, lembra que eu sempre falo? Respeite seu corpo, ouça o seu corpo. Não consome por um período, tá? O nosso corpo, ele fala com nós o tempo todo. Se você come um alimento e o alimento não te faz bem, não coma. Não insista, porque vai dar problema, tá?
E tem outra questão em relação à constipação, à diarreia, são os parasitas, tá? Um exemplo, a gente tem vermes e parasitas porque a gente consome cru, né? Então, saladas, no ar, a gente tem bichinho de estimação, né? Que muitas vezes raspa o bumbum no chão, né? Na água. Então a gente vira e mexe, vai inalando um ovinho aí, vai se contaminando com parasita, né? O que eu costumo... É bem clássico essa questão de parasita, que também sempre é interessante, junto à modulação intestinal, fazer a desparasitação. Pessoa que tem uma anemia crônica, toma ferro, suplementa ferro pra caramba, sempre anêmica, sempre anêmica. Gente, isso é parasita no intestino, tá? Os parasitas, eles têm umas ventosas, parece um polvo, imagina um polvo comprido, que gruda ali na parede intestinal e fica sugando, tá? Suga do que você come, o que a gente come é alimentos parasitas, eles vivem disso, né? Então, por exemplo, se você tem muito desejo por algum alimento, pode ter certeza que esse parasita que tá te pedindo. E você fica alimentando ele, né? Tanto é que quando você para muito de comer, você fica super irritada, estressadíssima, porque a parasitose, ela causa isso sim, tá? Então, uma anemia que não cura nunca, às vezes coceira anal, principalmente à noite, tá? A hora que você vai dormir, começa a ter coceira anal, são parasitas colocando, dá coceira porque eles colocam o ovinho ali no ânus. Isso tudo é sintoma de parasitose, tá? Que também precisa ser tratado, que te gera inflamação, te consome, você não emagrece, seu intestino não funciona. Existem também alguns detox intestinais que são bem interessantes para poder fazer essa eliminação, né? Mastigação, eu sei que hoje em dia é muito corrido, ninguém tem tempo para ficar mastigando, mas a gente tem que encontrar um tempo para mastigar, tá? Estômago e intestino não tem dente, isso é um fato, tá? Então a mastigação, ela começa, a digestão, na verdade, ela começa na boca, então você precisa mastigar o alimento, tá? Além dos benefícios de saciedade, etc., os nossos dentes, eles funcionam como triturador, não é à toa que a gente tem, né? Então, a gente tem que usar. A gente precisa ter o hábito de mastigar os alimentos, certo? Gente, então assim, todas essas alterações intestinais que a gente comentou, a gente resume em um nome, que provavelmente quem me segue já viu aí nos meus posts, né? Ou já deve ter visto aí na internet, que chama-se o quê? Disbiose, tá? Que é o desequilíbrio da microbiota intestinal, né? E aí, a disbiose, né? Ela pode, se a gente não trata tudo isso que eu falei, e ela pode se desenvolver por uma SIBO, síndrome do intestino irritável, colite, retrocolite ulcerativa. Então, pode desenvolver para doenças graves, doenças sérias. Então, não ignorem os sintomas que o seu corpo está dando, porque se ignorar, se fazer o paliativo, vai evoluir para uma doença. Fato. E a hora que a doença está instalada, é mais difícil reverter. Tudo bem? Então, a gente sempre tem que trabalhar com o preventivo, tá? E é importante que vocês saibam que existe 3 tipos de disbiose. Não é só assim, tenho disbiose. Não, existem 3 tipos de disbiose. Disbiose, né, de estômago. O que é desbiose de estômago? É interessante, eu vou falar e você vê aonde você se enquadra, tá? Desbiose de estômago é aquela pessoa que tem a digestão mais lenta, que fica empachada, que fica pesada, que parece que não desce, fica uma bola na garganta,
Se você sentir isso, você tem uma desbiose de estômago, tá? Desbiose de intestino delgado é quando atrai muita água para as fezes. Então, as fezes, elas são com má formação, são as fezes que parece que tá desfazendo, espigada, né? Aquela desbiose que pode dar a diarreia. Muitas vezes você vê alimento nas fezes. Tá aí um ponto, tá? Que eu quero falar para vocês. Vou aproveitar esse gancho antes de continuar. Gente, não é para ver comida nas fezes, tá? Não se vê comida nas fezes. É comum, mas não é normal, tá? Então, sempre observe o que está saindo nas suas fezes, tá? Alface, milho, sei lá, carne. Tem gente que vê cogumelo. Gente, não é para ver alimento nas fezes. Ficou claro isso? Porque as pessoas acham que é normal e não é, tá? Se tiver com algum alimento nas fezes, é porque você provavelmente, além de estar inflamado, está com uma irritabilidade, você está com deficiência enzimática. Não pode ver, tá? E aí, a terceira desbiose é a desbiose de cólon, né? Que é uma má absorção de açúcares, é onde a gente tem uma fermentação maior, né? Então, são aquelas pessoas que têm gases podres, sabe de ovo podre? Aquela pessoa que solta gás e fala, nossa, não dá para ficar do lado, ou que usa o banheiro e fica interditado, ninguém consegue entrar. Então, a desbiose de cólon tem muita fermentação, tá? E além dessa fermentação, as bactérias que causam esse tipo de desbiose, olha só que interessante, né? Vou falar para vocês, esse tipo de bactéria, olha a ligação que tem. Chega um paciente, então ela me mostra os exames de sangue, aí eu vejo lá, relata problemas de memória, né? Cansaço mental, vai relatando para mim. Aí eu vejo a B12 tá baixa, tá? Baixa assim, 400, 200, 400, porque B12 boa é acima de 600, tá? B12 baixa, problema de memória, intestino ruim, gases muito podre, né? Distensão abdominal por conta da fermentação. Aí eu começo a perguntar, essa pessoa ela é extremamente ansiosa, fato, e não consegue emagrecer. Por quê? Qual que é a relação que eu estou fazendo? Quando a gente tem uma desbiose de cólon, essas bactérias, além de se alimentar e fermentar o açúcar, o carboidrato, vocês sabem do que elas se alimentam? Vou falar. Vitamina B12, triptofano e ômega 3. Triptofano, gente, é importantíssimo para a formação de serotonina, que melhora quadros de ansiedade e depressão. Então, você já pensa que essa pessoa está deficiente disso porque as bactérias se alimentam disso. B12 baixa tem total relação com ansiedade. Tem relação com várias outras coisas, tá? Mas principalmente com ansiedade. Então, você pensa, tem a bactéria que consome, se alimenta de B12, pessoa super ansiosa. E o problema de memória, ômega 3. E são coisas que as pessoas suplementam assim, ó. Não sabe nem o tipo de desbiose que tem e sai comprando B12, sai comprando ômega 3, sai comprando triptofano, porque é precursor da serotonina, porque precisa dormir direito. Olha a relação que o intestino tem com as emoções. Entenderam? Então, a pessoa que tem essa desbiose de cólon, além de ser ansiosa, ela não vai dormir bem, vai ser uma pessoa mais estressada e acaba fermentando tudo que come. Chega num ponto que come qualquer coisa, já não sabe nem o que faz bem e o que faz mal, porque tudo fermenta.
tá? E nessas pessoas funciona muito, eu uso isso muito na minha prática, o protocolo de Food Maps, né? A pessoa fica um tempo aí sem consumir certos alimentos fermentativos, depois a gente vai introduzindo gradativamente em algumas quantidades. E aí é bem interessante. Certo, gente? Vamos para algumas dicas, então? Vamos lá. Para quem tem dificuldade de digestão, sempre antes do almoço e antes do jantar, é legal. Anotem, tá, gente? Pega papel, pega caneta. Se eu ficar falando muito rápido, vocês me avisam. Então, vamos para algumas dicas. Então, sempre antes do almoço e do jantar, para quem tem esse problema de estufamento, de digestão, fazer sempre um chazinho, chá de canela, chá de gengibre, chá de dente de leão, chá de alecrim, chá de erva doce, e você pode pingar umas gotinhas de limão, que é interessante, uns 20 minutinhos antes da refeição. E meia horinha, qualquer coisa, se você ainda sentir que não caiu bem, meia hora pós a refeição, tá? Jantar. Sempre o ideal é você jantar até as 20 horas. O ideal é jantar entre 18 e 19, tá? Mas eu sei que às vezes não é tão possível. Então, jantar no máximo até as 20 horas. Passou disso, a gente já cai o nosso limite de digestão para mais de 50%. Então, você já vai dormir pesada, tá? Importante, se tem desconforto com carne vermelha, por que carne vermelha? Porque é uma proteína de difícil digestão e muita gente tem, por isso que eu tô trazendo isso aqui para vocês. Se tem dificuldade de digerir carne vermelha, não coma carne vermelha à noite, não insista nisso, tá? À noite não é hora de fazer digestão, tá? O horário de digestão e de intestino funcionar é 6, 7, 8 da manhã, tá? À noite não é hora de fazer digestão. Então a gente tem que dar um alívio para o nosso corpo, né? Falar, não, vou te alimentar e vai ficar mais tranquilo, tá? A gente também tem que colaborar, né? Então, evitar comer alimentos que você sente que te pesa, tá? E de preferência alimentos que tenham uma melhor digestibilidade. Sopas, caldo de ossos, tem lá no meu Instagram. Gente, é sensacional para funcionamento intestinal. E eu vou falar, super nutritivo, aumenta a imunidade, é ótimo, chama caldo de ossos. Joga na internet também, que também vocês vão encontrar, tá? É excelente. Alimentos mais cozidos, mais refogados, tá? Então, dê preferência para alimentos mais quentes à noite, tá? Outra estratégia que é muito boa, jejum intermitente, que eu tenho certeza que vocês já escutaram, tá? Por que o jejum intermitente? Porque o jejum, ele dá um descanso para o nosso corpo, principalmente para a parte digestiva e intestinal, entenderam? Então, o jejum, ele é uma das estratégias, óbvio que dentro de um contexto, que ajuda no funcionamento intestinal, ele ajuda na melhor digestão, porque você dá um tempo para o corpo, para ele falar assim, ufa, não tem nada vindo, deixa eu organizar minha casa aqui, entendeu? Então, o jejum intermitente é uma boa estratégia, para quem consegue, eu acho que é uma opção bem legal, tá? E vou dar esse exemplo é bem legal, tá? Primeiro, né, que lembra que eu falei lá no começo da live que eu ia explicar como você vai saber se você tem uma saúde intestinal boa? Lembra que eu falei? Então agora eu vou falar para vocês como, Daniela, eu sei que eu tenho uma saúde intestinal boa. Simples. Primeiro, observando as suas obras de arte.
porque o nosso cocô é uma obra de arte. Então, observe o trabalho que você está fazendo, tá? Primeiro, tem que olhar o cocô. Observa. Como é que tá? Coloração. Não, tem que ser marrom. Não é para ser preto, não é para ser vermelho, nada. Então, observa a cor, observa o formato. O formato é muito importante. Tem que ser bananinha, gente, tá? Não é para ser bolinha, não é para ser líquido, não é para ser em pedaço, é para ser uma bananinha, uma salsichinha, bonitinho. Outra dica, tem que afundar. Cocô que boia é porque tá com muito oxigênio e você está fermentando, não tá com uma saúde intestinal boa, não está. Cocô tem que afundar, tá? As fezes, elas precisam afundar. E, por último, não pode sujar o bumbum, entendeu? Se sujou, é porque também não tá bom. Não suja bumbum. Tem que passar o papel, ou você vai se higienizar, seja com duchinha ou tomar banho. Não pode estar sujo, gente. Eu explico isso todos os dias para os pacientes. Verdade. De tão importante que é o nosso intestino. Entendeu? Então, não pode sujar o bumbum. Vou dar um exemplo aqui para vocês verem como é importante. Vamos lá. A maioria das pessoas tem um cachorro, tem um gato ou já viram algum animalzinho aí, né? Me fala se eles usam papel higiênico, lenço umedecido, sei lá o quê. Não usa. Não usa. É igual a gente, tá? E aí o seu cachorro, o seu gato, vai lá, faz o cocô, não suja o bumbum. Você fala, tá tudo bem. Legal. Ai, que ótimo. O cocô é tão sequinho, tão durinho. Eu mesmo fico olhando o cocô da minha cachorra para ver se ela tem alguma coisa. Por quê? Se o cocô do seu cachorro, do seu gato, do seu bicho de estimação vier com sangue, vier mole, sujar o bumbum, grudar no pelo, o que você vai imaginar? Você vai achar normal? Não. Você vai se ligar que ele está com algum problema. Está acontecendo alguma coisa com o meu bichinho de estimação, porque ele não fala. Você vai ver por onde? Pela excreção fisiológica dele. Não é verdade? Então, o seu cachorro, o seu gato, fez o cocô, sempre, sei lá, bananinha, começou a fazer bolinha pela casa ou em vários lugares, ou tá saindo mole demais, sujando o pelinho, coloração diferente, você vai falar, epa, tem alguma coisa acontecendo com o meu bichinho aqui. Não é verdade? Então a gente olha a saúde dos nossos pets pelo cocô deles. E a nossa também tem que ser assim. Entenderam? Provavelmente você mudou alguma coisa na ração, deu petisco demais, sei lá o que aconteceu. Mas algo não está certo com o seu bichinho de estimação, né? E a mesma coisa se aplica a nós, gente. A mesma coisa. Vamos observar cocô, tem que afundar, tem que estar bananinha e não pode sujar o bumbum, certo? Bom, gente, lembrando que as inscrições para o webinário já está lá na minha bio do Instagram. Então, entrem lá, se cadastrem, porque só quem se cadastrar é o que vai receber todas as informações do webinário do dia 20, tá? Vocês não podem perder esse webinário, só que só quem estiver cadastrado. Então, vão lá no link da bio e se cadastrem para o webinário do emagrecimento inteligente. Tenho mais um recado para vocês. Se inscrevam no canal do YouTube, tá? Então, coloquem lá, inscrever, clica lá no sininho para vocês sempre estarem recebendo conteúdo, tá? E é isso aí, gente. Amanhã temos live de novo. Uma live vai ser super legal o tema, vai ajudar muito vocês. Às 20h30 temos o encontro marcado, combinado? Um beijo, boa noite e nos vemos amanhã.